criaturas, amém? Então nós temos toda essa promessa de Deus para nós, de vivermos essa prosperidade. Nós temos acesso às promessas do Altíssimo através do novo nascimento. A partir do novo nascimento, nós conseguimos entender. Jesus entra dentro do nosso coração, Mateus, e é como se vinha aqui uma nova vida. Então o diabo vem trazendo o quê? Um roubo na nossa vida da prosperidade. Então a gente às vezes vive dentro da igreja, mas vivemos uma vida meio aquém da promessa do Senhor. Eu muitos anos vivia dessa forma, estava aqui esse texto, eu escutava sempre na igreja: bendito seja Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu escutava todos os domingos, mas aquilo lá não entrava dentro do meu coração. Mas um dia, eu tive uma experiência com Deus. Eu falei: Deus, eu creio que o Senhor tem uma nova vida para mim. Eu creio que eu sou uma nova vida, eu sou uma nova criatura. E eu quero ver tudo isso que o Senhor tem como filho do Senhor, porque eu sou filho de Deus. Então você entende que você se tornou filho. E muitas vezes, eu sempre falo isso na minha célula, eu falei assim, eu orava e nada acontecia. Nada acontecia. Orava na célula, falou: eu quero orar por um carro. Orava várias vezes por um carro, e nada acontecia. Orava por um emprego de excelência, e nada acontecia. E eu fazia aquela coisa religiosa, mas eu estou fazendo tudo certo. Eu venho no culto, né? Eu venho na rede de jovens, que era da rede de jovens, venho na rede, venho no culto, vou na célula, sou fiel. Aí você vai ver aquela vida. E um dia eu tive um gabinete, né, com o meu líder, né, meu pastor Jaime, e ele falou assim: Luiz, você não entendeu que Deus ainda é o seu pai. Você não tem Deus como seu pai ainda. Você tem dificuldade porque o seu pai, lá no passado, seu pai prometia as coisas para você, e ele não cumpria. E aquilo ali vem uma cura dentro do meu coração. É verdade isso que o Senhor está falando. E eu comecei a fazer um exercício dentro do meu coração, colocar Deus como meu pai. Meu Deus é meu pai. Então, amém, eu sou filho de Deus. Diga-se comigo: eu sou filho de Deus. E Deus tem todas as promessas que já foram liberadas no mundo espiritual para a minha vida e a minha família. Eu não viverei na miséria. Eu não viverei na pobreza, mas eu viverei na prosperidade que Deus tem para a minha vida. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Amém? Então Jesus tem isso para nós, essa prosperidade. Não porque a gente serve a Deus por causa que Deus vai entregar isso para a gente. Isso é a consequência de você amar a Deus de verdade. Porque eu amo a Deus, Ele me ama, Ele quer todas as coisas para a minha vida, Ele quer me abençoar. Com isso, meu irmão, a gente começa a entender e começa a praticar os princípios. Quando você se torna filho, igual como um filho que tem um pai, que você tem um filho, isso é muito fácil. Quando você tem um relacionamento legal com o seu filho, você fala algo para ele, ele te obedece. Não é legal isso quando acontece? Seu filho automaticamente, seu filho, você não vai fazer isso. Aí o filho vai, automaticamente te obedece. Você não fica feliz quando já vem a obediência de imediato? Você fica: glória a Deus, né? A minha filha, eu tenho vindo esses dias, né, com ela, assim, falei, né, tinha um tempo que ela, tudo você falava para ela, ela falou: não, mas por quê? Mas por quê? Coleriquinha, né? Mas por quê? Hoje, eu falo com ela, ela já obedece. Falou: tá bom, papai, eu vou fazer isso. E com isso, ela se torna o quê? Obediente, as coisas começam a fluir na vida dela automático. Flui, é mais fácil entregar, é mais fácil ela receber. Então a gente já tem que ser, falando: não, Deus, eu quero ser obediente. É isso que Deus tem para as nossas vidas. E com isso a gente começa a entender os princípios do Senhor. Lá em Malaquias 3:10, que diz assim, põe Jeff: trazei, portanto, todos os dízimos à casa do depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. Provai-me nisto, assegura o Senhor dos exércitos.
e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguirei guardá-las todas. Amém? Então, quando a gente entende o princípio, quando a gente entende que é filho, a gente já obedece, a gente já faz o que tem que ser feito, a gente não fica titubeando, fala, será que eu vou fazer isso? A gente entende, fala, não, eu vou fazer porque é obediência, é um princípio do Senhor. Então a lei já não tem mais um poder, mas a graça do Senhor vem sobre nós e a gente consegue cumprir todos os princípios do Senhor. E isso é maravilhoso, porque o dízimo, né, nós aprendemos que o dízimo ele guarda aquilo que a gente tem, pastor. O dízimo ele guarda do maligno, para que o maligno não toque naquilo que o Senhor já te entregou, né? Então Deus tem isso para nossas vidas, né? Nós somos fiéis, amém? Quantos fiéis tem aqui? Amém, né? Glória a Deus. Se você ainda não experimentou, experimente, fazei prova, diz o Senhor, provai-me nisso, diz o Senhor. Faça uma prova com Deus. Falei, Deus, amém, eu vou aqui aprender a ser dizimista, vou aprender a ser fiel, me ensina, Senhor. Deus te ensina, querido, porque Ele é Pai. Deus tem esse prazer de nos ensinar. E a oferta, não, vou aqui, primícia. A primícia é uma oferta de honra. Que maravilha, né? A primícia não é obrigatório, né? Mas você vai e primicia. Lá em Provérbios 3, do 9 ao 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Em Romanos 13, 7, diz assim, dai a cada um o que é lhe devido, se é imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então a primícia é uma oferta de honra. Você está honrando alguém. Você está honrando o sacerdote, aquele que ora por você. Você tira lá 3% dos seus rendimentos, do começo de tudo. Você está honrando o sacerdote que ora por você, que declara a bênção, que você pode ter esse respaldo. Ora por mim, que está aqui a minha primícia, ora porque coloca a mão na minha cabeça. E você vai receber a honra de Deus. Primeiro você está honrando a pessoa, porque quando você honra alguém, você automaticamente está recebendo a honra. Nós precisamos ter esse amor, né, esse zelo pelos nossos líderes, né, não somente de palavras, mas de atitude, né? Eu amo demais os meus líderes, tenho uma aliança de muitos anos, né? O meu pastor, né, o pastor Jaime é um exemplo para mim, né? Ele foi esses dias para trás, eu quero te dizer a palavra da honra, né? Só um exemplo aqui para você entender. E a palavra fala, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então aqui, tudo aquilo que é falado aqui no altar, existe um poder, né? E o apóstolo falava muito isso, crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E eu recebia cada palavra que ele falava ali, falando, eu acredito nisso que esse homem está falando, eu acredito nesse profeta que está falando aqui hoje. Não é palavras, aqui é um lugar santo, é um lugar consagrado. As pessoas oram, jejuam, né, entregam a sua vida aqui no altar, né, nossa liderança, a gente não está brincando, né, e é uma oferta de sacrifício, né, e esses dias para trás foi tão lindo, né, eu falei, pastor, eu tinha aberto um escritório lá no Nova Lima, lá na avenida principal, e não fluiu o lugar, e eu falei assim, não está acontecendo. Eu falei assim, vou cortar gasto. Porque a gente precisa ser inteligente, meu irmão. A gente precisa ser inteligente, precisa pedir sabedoria de Deus, né, nos nossos negócios, naquilo que o Senhor tem nos entregado. E eu falei, não, eu vou cortar esse gasto aqui, vou diminuir esse aluguel. Eu falei assim, eu não preciso de um escritório físico para me trabalhar, mas eu quero ter um lugar para me trabalhar, para montar o que eu preciso montar. E eu conversei com a minha esposa, eu conversei com o meu líder, eu falei, não, faz isso, se tal horário, se esse homem não diminuir o aluguel, você vai mudar para outra sala. E eu, amém. E eu mandei para o cara, eu falei assim, olha, eu preciso que o senhor diminua esse valor, não tem como. Eu falei, então tá bom. Mesmo dia achei uma outra sala, mais bonita, mais barata, a energia muito mais barata,
reduziu de custo 70% do custo, e continuei vendendo mais, a mesma coisa. E eu falei, pastor, e eu não tinha feito algo, apóstola. Eu falei assim, eu não chamei ele para ir lá orar pelo lugar. E eu falei assim, pastor, o senhor pode vir aqui? Ora aqui por nós, pela empresa. Irmãos, a gente chegou, montou o café, fizemos tudo bonitinho para ir lá. Falei, pastor, fica à vontade, isso aqui orou e abençoou o lugar. É honra. E fluiu o lugar. Começou a vir clientes. No outro lugar não entrava ninguém. Começou a entrar, né, amor? Começou a entrar clientes, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Foi assim, algo às vezes aparentemente, não tem nada a ver, não precisa chamar. Mas algo que tem um poder muito grande quando você honra ali o sacerdote, o seu profeta, o seu pastor. Amém? Quantos amam aqui o seu líder? Diga amém. Eu amo. Honra seu líder, fala que ama ele de verdade. E a oferta, ela precisa ter uma motivação, uma fé, uma alegria, senão ela não vale nada. Lá em Gênesis 4, coloque Jeff para mim, por favor. Gênesis 4, 2, a partir do B, até aí. Tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Versículo 3. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a oferta de Abel. Só até aí. Então, a nossa oferta, quando nós viemos ofertar, nós precisamos ter uma motivação, precisamos estar alegres. Falei, Deus, eu quero ofertar com alegria. Aqui, nesse texto, já estou terminando, Caim, aqui fala que ele entregou. Ele foi lá e entregou a oferta. Mas aqui algo diferente eu percebi quando eu estava lendo esse texto. Que fala assim, volta só um pouquinho relacionado a Caim, o Jeff, por favor. Cultivava a terra. Próximo. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Ele foi lá e ofertou, mas ele demorou um tempo. Abel não. Abel, ele foi lá, teve os frutos dele, ele já pegou e entregou. Ele falou, não, vou entregar aqui para o Senhor, já separou e já entregou. Caim não, Caim demorou para entregar. Ele ficou ali, será? Acho que não preciso. Não, depois eu resolvo essa parte aqui. Deus não precisa. Ele demorou, mas ele foi lá e ofertou, porque era como se fosse, como uma obrigação. Vocês estão entendendo? Muitas vezes a gente faz isso. A gente vai e oferta, fala, igual aquela pessoa, né? Vou lá ofertar de novo. A gente tem que vir para a oferta, essa parte que tudo faz parte do culto a Deus. A gente precisa sair de casa e já falar, não, Deus, separa já aqui, qual que é a oferta que eu preciso entregar? O que o Senhor quer que eu falo? Porque essa oferta aqui precisa de um propósito, Deus. Eu vou ofertar hoje, o Senhor vai falar comigo. Então, tudo isso, nós precisamos ter uma motivação, dar um nome. E Caim, ele teve esse coração. Abel, por sua vez, ele entregou do começo. Ele recebeu o salário, foi lá e entregou. E nós precisamos ter esse coração. E Deus se alegrou com a oferta de Abel. Amém? Deus se alegrou. Sabe que Deus tem se alegrado com as nossas ofertas? Sabe que Deus tem se alegrado com os nossos dízimos? Sabe que Deus tem se alegrado com aquilo que nós temos entregado? Sabe que Deus tem se alegrado com aquilo que ofertamos o nosso tempo para as pessoas? Sabe que quando a gente faz uma oração para Deus, Deus abençoa minha casa, minha família, eu quero mudar de casa, Deus, eu quero prosperar, qual que é a motivação do nosso coração quando nós pedimos uma prosperidade do Senhor? Eu falei para Deus, eu quero prosperar, porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser essa pessoa, Deus, esse canal livre de ajudar meu pai, de ajudar minha mãe, de abençoá-los. Eu quero esse canal, Senhor Deus, que a minha célula seja essa bênção. Eu quero que a minha célula, Deus, tenha o fruto. Né? A nossa célula, a gente colocou um propósito, né? Já tem um tempo, a gente faz janta na célula. A prosperidade tem que ser para isso. Nós queremos, Deus, fazer uma janta, refrigerante, bolo, fazer o melhor para as crianças. Isso que tem que estar no nosso coração, essa motivação.
Falou, Deus, eu quero prosperar para o reino. Eu quero que as pessoas vejam em mim, pastor Luiz, pastor André, pastor Emival, que as pessoas vejam em nós uma prosperidade para abençoar as pessoas. Não porque, olha lá, é rico. Não, não é por isso. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja esse referencial. Deus quer te mostrar que Ele é Deus na sua vida. Igual a pastora falou, né? Muitos anos eu fazia, hoje eu olho assim, meu Deus, olha aqui. Esses dias para trás eu viajei para ver minha mãe, que ela está doentinha. Eu falei assim, eu decidi honrar. Eu falei, vou honrar minha mãe, cuidar dela. E teve uma situação lá que eu tive que dar o banho na minha mãe. E ela meio brava. Ela falou assim, vai para lá, eu tomo banho sozinha. E eu peguei e falei, não, a senhora não consegue tomar banho sozinha. Eu não vou olhar nada, fica tranquilo, tá bom? Aí ela olhou assim, lá deu o banho nela, joguei o shampoo, fui lá, comprei o shampoo para ela, um shampoo bom, lavei o cabelo dela, arrumei ela, ficou linda, cheirosa. Falei, Deus, eu quero isso na minha vida. O que adianta? Dinheiro, riquezas, nada vale, se a gente não tem esse coração generoso para com as pessoas. Amém? Que você tenha, meu irmão, nessa noite, esse coração generoso para honrar as pessoas, para honrar sua casa, para honrar sua família, em nome do Senhor Jesus. E nessa noite eu quero te convidar a você se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que traga esse coração generoso. Oh Deus, eu quero ser coração generoso. Eu quero ser esse canal de bênção para a vida da minha família. Eu quero ser esse canal de bênção para a igreja. Eu quero ser esse canal de bênção para os meus discípulos. Feche seus olhos por um momento. Fala com o Senhor nessa noite. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos orar por cada um que está aqui hoje, Pai, declarando, Senhor Deus, que vem um novo tempo sobre as nossas vidas. Tira de nós, ó Pai, todo o coração mesquinho, todo o coração muitas vezes ingrato, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a sermos fiéis, nos ensina, Senhor Deus, sermos generosos, em nome de Jesus. Que hoje, Pai, você vai derramar essa unção, meu Pai, nova de prosperidade sobre a vida do nosso povo. Que cada um aqui, Deus, venha colher a 100 por 1, e cada um aqui venha receber algo novo, uma nova porção, uma experiência com o Senhor de prosperidade. Aqueles que precisam hoje, meu Pai, de empregos novos, o Senhor venha trazer existência. Aqueles que estão desempregados, o Senhor venha abrir a porta essa semana. Aqueles que precisam de um milagre financeiro de uma conta, hoje essa pessoa, Deus, traga existência. Faça um propósito com Deus hoje, meu irmão, em nome de Jesus. Agora eu quero te convidar a você preparar a sua melhor oferta. Separar
ela tem essa carinha de nordestina brava, mas a minha mãe tem um coração que nem cabe dentro dela. Ela tem 60 anos, o nome dela é Luciene. Ela é arretada, mulher de Deus. Aleluia! Graça e paz, igreja do avivamento. Igreja linda desse lado de cada cidade, né? São Francisco, é uma honra, é um temor. Quando eu vejo alguém como o Luiz falando, né? Do quanto que ele acredita na palavra através das nossas vidas, do quanto que ele cumpre o princípio, e meu coração treme, que eu falo, meu Deus, né? Que o Senhor aumente cada dia o temor no nosso coração. É muito sério, queridos, né? É um temor tão grande. Alguém que deposita confiança na sua vida, que faz algo direcionado, faz algo por cada palavra, mas direcionado a você, porque acredita que você está ensinando corretamente. É um temor, é uma responsabilidade. E eu temo e tremo de quando eu vejo alguém falar isso. E eu digo, Deus, me guarda, para que eu nunca seja um tropeço na vida dessa pessoa. Que a minha vida possa ser sempre algo que vai edificar essa pessoa para continuar crendo no Senhor. Amém, queridos? Ainda que, queridos, a gente traz a responsabilidade para a gente, sim. Você que prega, você mãe que traz um filho na igreja, que ouve a palavra, que prega para ele, é uma responsabilidade. Principalmente para a gente que sobe aqui, fala com a boca grande, prega e diz para alguém, ó, faça isso, né? Faz teu dízimo, faz tua primícia, né? Obedece teu marido, se submete, faz isso. E não faz, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. E em algum momento, Deus vai se zangar disso. Então, eu falo assim, eu sou toda bravona e toda, mas querida, eu tenho um medo de Deus, eu tenho um temor de Deus, sabe, de falhar com Ele, de achar de alguma forma, de zombar dEle, achando que Ele não faz nem bem nem mal. Então, querido, se para você é interessante caminhar com alguém que tem temor de Deus, você está no lugar certo. Tema Deus, porque eu sei que Ele é verdadeiro, justo, maravilhoso e cumpre com a sua palavra. Amém? Pode dar um aplauso a Jesus enquanto você se ajeita nessa cadeira. E claro, como a Fer falou, nós não sabíamos como fazer, sigo sem saber muitas coisas, sem saber o que fazer. Na verdade, a gente não precisa saber, a gente precisa e obedecendo, né? Sentindo o que Deus quer fazer e cumprindo um propósito. Porque se a gente esperar saber tudo, você não vai fazer nunca nada, né? Ai, deixa eu saber o que vai acontecer amanhã e depois. Você confia no Senhor, obedece e vai fazendo, né? Com temor dEle, tendo temor do Senhor, porque Ele é um Deus temível. Amém? Eu vejo muitas vezes a igreja ter medo do diabo, né? A pessoa tem medo, nossa, o diabo. Não, a gente não subestima, né? Aliás, nenhum inimigo você subestima. Nem teu vizinho, se ele falar que é teu inimigo, você não subestima. Então, o inimigo você não subestima. Mas temer, você teme a Deus. Então, às vezes eu vejo as pessoas ter mais medo do diabo do que de Deus, né? A gente tem que temer a Deus. Saber que nas mãos do Senhor está, de fato, a nossa vida. E que Ele, como um bom Pai, Ele, de fato, pode nos corrigir. Amém? Essa noite, meu coração está queimando, ardendo. Na verdade, essa estratégia de estar nas igrejas e tal, é um projeto, é um propósito. Mas durante todo esse tempo, Deus foi fazendo dessa forma, né? Então, essa semana eu estive aqui, a gente fez faxina e tal, mexeu algumas coisas, organizando. Então, eu vou estar aqui um tempo, a gente vai estar partindo aqui, eu crendo junto, orando nesse território, pregando, e vai ser uma bênção, amém? E vamos seguir, ver o que Deus tem para fazer. Mas nessa noite, algo no meu coração
Tá tão forte, Fer, porque quando eu tive ali, esse ano agora em Israel, queridos, primeiro, eu estou com tanta coisa no meu coração para falar. Primeiro, Israel é o relógio do mundo. Então, tudo que você olha acontecendo em Israel hoje é um reflexo de como está o mundo, né? De como está o mundo. O mundo está, exatamente isso, é uma perversidade, uma concorrência, é uma guerra, é esse aspecto que está, é uma coisa terrível, é exatamente hoje o que está acontecendo em Israel. E todos os anos indo ali para Israel, já 20 anos a gente vai para Israel, o Edilson era um homem que ia para Israel. E esse ano ali, num lugar que a gente vai todos os anos, que é Cafarnaum, nossa, Deus ali falou comigo tão fortemente, porque nós nunca tínhamos olhado daquele ponto de vista. Quem aqui já foi em Israel? Aleluia. Esse lugar, Cafarnaum, ele é onde tem, comprovadamente, o lugar onde Jesus viveu, e um resto de templo, que exatamente era o templo da época, onde Jesus fez tantas coisas ali. E primeiro eu quero falar, o que aconteceu nesse lugar. Claro que você vai lembrar, milagres extraordinários que aconteceu nesse lugar, e nós vamos saber qual foi o resultado disso, né? O que Deus quer falar conosco hoje. Nós vamos sair daqui edificados. Então, tudo que você deve desejar diante de uma palavra, igreja, é dizer assim: Deus, eu quero crer nessa palavra. Expande meu coração para quê? Para crer. Efetua o que o Senhor quer efetuar hoje no meu coração. Não fica resistindo à palavra. Dá ordem para a tua alma, dá ordem para a tua mente. Diz: Deus, eu quero crer nessa palavra. Eu quero entender hoje o que o Senhor quer fazer comigo. Porque, queridos, Deus não trata da gente como Ele trata de um bando. Não é um bando de gente. Ele trata individualmente com cada um. Então, é uma palavra, mas ela não é uma ração que é para um bando. Ela é uma porção que vai chegar individualmente para cada um. Quem entende isso? Individualmente, você vai falar: Deus, é isso. Isso que o Senhor está falando comigo, isso vai ser um estilo de prática na minha vida. Então a palavra, você vai pegando ela e vai, no teu dia a dia, ela tem que virar para você aquela chave e nunca mais você deixar de praticar. Então a palavra não é aquela coisa que que a gente sai no domingo toda fervendo com a palavra, aí de repente na segunda-feira você ainda está com aquela palavra, mas na terça você já desistiu de praticar aquilo. Não, ela é um ensino que ela vai valer para a tua vida em todos os momentos que aquela palavra for a chave para aquela atitude. Quem entende? Isso é conversão. Isso é ir sendo transformado de acordo com a porção que nós vamos recebendo diariamente, na nossa oração individual, no culto. Então a palavra ela é uma vitamina, ela é uma dose de vitamina que vai vindo do nosso espírito, e ela não é uma bomba que toma e serve só para aquele momento. E aí só, eu estou forte agora. Não, ela é aquela que entra na tua veia espiritual, e ela fica ali. Lógico, precisamos receber essa palavra. Quando ela recebe, ela fica ali, infiltrada dentro do teu cerne, dentro do nosso DNA. E a gente vai então vivendo de acordo com aquilo que nós recebemos. Quem que crê que eu estou falando? Amém? Então, no nome de Jesus, que hoje a gente possa sair edificado dessa palavra. Então, ali em Marcos 2, vamos ver o que aconteceu nesse lugar. Cafarnaum. Lugar onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. É na beirada da Galileia. Na frente do mar da Galileia, ali é toda a Galileia. Jesus passou ali, e o texto diz assim, só para a gente sentir esse ambiente ali de Cafarnaum. Diz assim no versículo 1, no capítulo 2 de Marcos: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar, nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, olha esse milagre que aconteceu lá. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca por causa da multidão.
Não tinham como levá-lo até Jesus, então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Duvidou da palavra. Esse blasfema. Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca, saiu andando diante de todos, e a multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Queridos, se você vai encontrar no Novo Testamento muitos milagres que foram feitos nesse lugar, nessa cidadela, nesse povoado, onde Jesus habitou por bastante tempo, quase todo o seu ministério de 3 anos e meio. Eu nunca sei se é 3 anos ou 3 anos e meio. Fica aí, se for meio não tem problema. Muitos milagres maravilhosos ocorreram aí, e esse povo todo dessa cidade viu tudo isso. Presenciaram tudo isso. Normal, gente normal. Pensa, chegou o Messias, ele já era falado como Cristo, a multidão já seguia ele. Onde ele parava, a multidão vinha. Chegava o paralítico, era curado, a mulher endemoniada. Tem muitos milagres, todos feitos nesse lugar. Esse, para mim, esse é um dos bem extravagantes, porque pensa, ele numa casa, fizeram um buraco no telhado e desceram o cara na maca para ele curar. Só que passou um tempo, o povo ali vivia aqueles aspectos de milagre. Mas o que eu quero dizer exatamente hoje, queridos, que parece que choca a vida da gente, porque nós somos filhos mesmo, e a gente atua com Deus, igual a filha atua com a gente. O filho sempre está pedindo para a gente algo, não é assim? Você vai ter vai saber, estou sabendo, novidade. Filho, ele olha para a nossa cara e ele acha que a gente tem que dar para ele, é ou não é? Quem os papais aqui? E vai ficando velho, que eles ficam tudo igual, desse jeito. O papo é mó engraçado. Ele manda um oizinho para mim e fala assim: aí, tem uma verbinha para mim? Eu dou risada, eu falo: gente. Mas ele insiste, toda vez ele não perde, né? Então, filho, ele tem essa conotação de pedir, ele pede, ele quer, é como se ele estivesse sempre querendo um milagre. Então, ok. Mas assim como dar para o teu filho não é o que vai edificar ele, assim também não é o que nós vemos Deus fazer que vai nos manter firmemente nessa rota. Então, o que eu quero te ensinar hoje: não seja um crente que vive só atrás de milagres. Porque nós vamos chegar na conclusão do que ocorreu com esse pessoal. Milagres extraordinários. O próprio Jesus não era um pastor missionário, não era apóstolo Lu, era próprio Jesus fazendo os milagres. Mas nem por isso o resultado final desse povo foi um resultado de aprovação, igreja. Então, eu escrevi aqui, né? O que define nossa vida não é o que presenciamos, mas é em quem nós nos tornamos. Em quem nós vamos nos tornar? Que tipo de crente nós estamos nos tornando, pastor Emival? O milagre me refestelou, nossa, que legal, olha, desceu com a maca do telhado, nossa, o filho da mulher endemoniada, ele só deu um comando e salvou, olha, aquele andou, olha, aquele enxergou, nossa, olha, o Luiz era assim, ficou, olha o milagre do Luiz, olha o milagre da Lu, olha o milagre da não sei quem, olha o milagre, ok, maravilha. Filho gosta de coisa mesmo, e pai dá coisa para filho. É prazer de Deus mais do que a gente pensa, de nos dar, ele é galardoador.
Assim como a gente tem prazer de dar algo para o nosso filho, Deus tem prazer, mas ei, o filho que é edificado só em cima disso, ele vai ser uma pessoa fraca de caráter, ele vai ser duvidoso, ele de repente não vai ter uma aprovação tua no final, quando fechar a conta, você não vai olhar e falar, nossa, que menino aprovado. Quem está entendendo? Já aí, alguma... Queridos, não é isso. Apesar de tantos milagres, o povo daquela cidade não teve conversão, gente. Nós vamos aqui no texto, vamos achar esse texto logo, que eu quero falar nesse texto, que está lá em Mateus 11, 23. Mateus 11, 23. Aqui, ó. Então, passado todos, vários acontecimentos de Cafarnaum, Jesus diz assim, e você, Cafarnaum? Será elevado até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos. Porque se a cidade de Sodoma tivesse sido realizados, os milagres que realizei em você, ela não estaria de pé, ela estaria de pé até o dia de hoje. Eu lhes digo que no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos rigor do que você. Olha o que Jesus fala para um povo que viu tanto manifestar do poder de Jesus, igreja. Olha, Cafarnaum era um povo, é igual quando alguém fala bem assim, Campo Grande, está falando para quem? Para as ruas de Campo Grande? Está falando para o povo, é ou não é? E aquele lugar até hoje ele é deserto. Ele tem só uns escrombos lá, aquele pedaço da igreja, umas pedras, e a gente vai para olhar essas pedras. Essa casa da sogra de Pedro, tem umas ruínas lá. Até hoje ele disse assim, olha, e você, Cafarnaum? Será elevado até o céu? Não. Você descerá até o lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma, lá aquela que foi destruída, Sodoma e Gomorra, tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhes digo que no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que você. Então, igreja, nós precisamos ter temor de Deus. Nós precisamos que as coisas que acontecem na nossa vida, sejam milagres, sejam tempos de aperto, o propósito, a gente se converta com as coisas que aconteçam. Nós precisamos nos converter com as coisas que acontecem na nossa vida. Seja dificuldade, seja um milagre extraordinário. Quem está entendendo? Estou passando uma situação difícil. Estou aqui, não entendo porque isso não aconteceu ainda. Pega esse tempo e gera em você conversão. Conversão, temor, Deus. Eu preciso me converter ao Senhor. Eu preciso dobrar o meu coração para o Senhor. Eu não estou entendendo nada, Senhor, mas eu quero me converter ao Senhor. Porque ambas as coisas fazem as pessoas perder a conversão. Tanto aperto, situações difíceis, como milagres. Você vê que aí na cidade aconteceu coisas extraordinárias. Você procura depois lá, quantos milagres ocorreram em Cafarnaum? Inúmeros, quase todos esses maravilhosos que nós conhecemos, aconteceram nessa cidade em Cafarnaum. Quando acaba tudo, o Senhor fala para eles, você está pensando, Cafarnaum, povo de Cafarnaum, que vocês vão subir ao céu? Não vão não. Porque vocês viram tantas coisas, mas nem assim se converteram. E aí eu preciso fazer uma pergunta para mim. Senhor, a minha rota contigo tem me convertido? Tem me convertido? Os apertos pelos quais minha vida às vezes é conduzida, tem me convertido? Os milagres que têm acontecido na minha vida, tem me convertido? Será que se o Senhor hoje for passar a régua na minha vida hoje e me dar uma sentença, qual sentença Ele me daria? O que Ele me diria? Esse deve ser o temor do nosso coração. Porque se as coisas
se os milagres, nem os apertos, se nada servir para o nosso coração ser convertido a Ele, não vai ter valido a pena, igreja. E aí eu pensei, meu Deus, mas o que será que esse povo deveria ter feito? Esse povo deveria ter renunciado aos seus costumes, a sua maneira errada de crer. Eles tinham que ter renunciado às suas dúvidas de que Ele era o Messias. Eles tinham que ter feito renúncias, tratado do coração para ter uma conversão. E essa é a mensagem que eu quero trazer nessa noite. O que nós vamos fazer com as coisas que nos acontecem? O que vamos fazer? Eu vou ficar aí esperando o quê? Ou eu vou chegar eu mesmo fazer análise minha e vou perguntar, Deus, eu tenho um coração convertido? De um ano passado para cá, eu tive conversão? Essa semana eu tive, meu coração foi mais convertido ao Senhor ou não? Meu Deus, quanto tempo faz que eu não abandono um pecado? Meu Deus, quanto tempo faz que eu não me permito ser confrontada com a Tua palavra e me arrependo, chorando, dizendo, Deus, eu reconheço que esse traço em mim ainda existe e eu preciso me arrepender. Isso é conversão. Quando nós vamos nós vamos nos colocando diante desse espelho, diante da palavra de Deus, e nós vamos reconhecendo, renunciando comportamentos e fazendo aquela análise, não, eu tive conversão. Eu mudei isso, minha mente já não pensa mais, eu já resisti meu coração desse pensamento, porque queridos, eles eram religiosos, e nem o Senhor sendo profeta ali naquele momento, e quando eles viram Jesus fazendo aquele ato de perdoar o pecado, eles pensaram, e Jesus ali naquela hora atuou bem como um profeta que vê o futuro, né? Não aquele que sabe o CPF, mas aquele que vê o futuro, vê dentro. Porque o nosso Deus é aquele que vê passado, vê presente. Ele enxerga dentro de nós, Ele sabe ler o nosso coração. Ele faz leituras corretas do nosso coração. Ele sabe identificar corretamente. Ei, queridos, só que nós somos seres altamente inteligentes, nós também. Você sabia que nós também? Nós também, a gente meio que parece que até se defende, a gente não quer ter, lógico, a gente não vai ficar aí se esmurrando, eu sou uma miserável, meu Deus, não, mas eu preciso fazer uma leitura correta de mim mesmo. Ter coragem de fazer leituras corretas, porque nós não somos uns seres tolos que não sabemos fazer, lógico, Deus Ele vê lá dentro do íntimo do coração, Ele sabe tudo de nós. Mas se nós também temos a inteligência de poder olhar para dentro de nós e saber exatamente áreas específicas da nossa vida que precisamos renunciar, abrir mão, dizer, Deus, eu renuncio a essa mentalidade idólatra, essa mentalidade incrédula, essa postura de dificuldade da mudança, esse hábito que eu adquiri na minha caminhada cristã e eu não mudo, é renunciar, queridos, a hábitos. Esse povo foi se alegrando ali, alegrando entre aspas, porque tudo que Jesus fazia dentro deles existia uma crítica. Mas quando Jesus, diante de tudo aquilo que aconteceu e que Jesus quis um resultado do povo, o resultado foi totalmente negativo. E aí nós precisamos pensar para cada um de nós, que nível de caminhada que você está? Qual é o lugar da caminhada da conversão? Como eu disse, Deus Ele trata com cada um individualmente, nós não somos rebanhos que o Senhor joga uma ração. Nós somos ovelhas, sim, somos um rebanho do Senhor, mas Ele trata individualmente com cada um. E hoje eu falei para Deus, Deus, eu quero renunciar a isso. Coisas que dentro da luz da palavra, nem é considerado, não vou dizer bem assim, pecados, mas são preferências, que a gente se dá o direito de fazer. Mas ao abrir mão dessas preferências, eu tenho certeza que a minha vida alavanca muito mais. Eu tenho certeza que eu agrado a Deus muito mais, e eu vou produzir muito mais, e eu vou ter resultado de aprovação dEle muito mais. Entende? Então
hoje eu fiz algumas renúncias, dizendo, Senhor, eu quero renunciar a isso. Direito, sabe, Lu? Tenho direito. Alguém falou esses dias assim, solto, que eu já estava com essa palavra no meu coração, trabalhando, e alguém falou bem assim, uma pessoa falou para outra bem assim, ai, pega isso aqui e leva lá para trazer tal coisa. Lá no Retiro dos Adolescentes. É uma menina, uma pessoa antiga da igreja. De verdade, já serviu bastante o Senhor mesmo. Mas essa pessoa falou assim, eu já servi muito já. A pessoa falou. Saiu, aí a pessoa falou assim, mas não custa nada, vai lá pegar isso aqui. Era para pegar uns pratos de um lugar para outro. Aí a pessoa saiu assim, incumbiu outra pessoa de fazer. Pegou a bandeja assim, falou assim, vai lá, e a pessoa falou assim, já mandou outro. Eu já estava com a palavra no meu coração. Não é exatamente um pecado, mas é a pessoa adquirir um direito que não é legal. Uai, porque eu peguei já 200 vezes uma cadeira, eu nunca mais vou poder pegar uma cadeira? Ai, porque eu varri uma igreja um dia, eu nunca mais vou poder varrer agora, então agora eu mudei o nível. Quer dizer, ok, a gente muda o nível, mas e daí? Eu não posso trazer para a minha vida cristã, queridos, alguns direitos que eu adquiro como se eu, sei lá, a gente vai adquirindo alguns direitos. Quem entende? Ok, dentro de um relacionamento conjugal, um esposo tem os seus direitos, sua esposa tem os seus direitos, mas ok, eu não posso abrir mão nunca disso, eu não posso nunca ter uma mudança dentro desse comportamento, a fim de que eu obtenha um resultado melhor dentro dessa casa. Entende isso? Uai, eu sou o delegado do lugar lá, né? Eu tenho direito de fazer isso, mas ok, mas eu não posso nunca declinar alguma coisa. Por quê? Eu sou pastora já ralei muito, agora eu tenho que... Por quê? Por quê? Eu vou adquirindo uns direitos que vai se tornando dentro de nós, uns troços consolidados, que vai se tornando um ranço, e que vai desagradando a vida da gente diante de Deus e até diante das pessoas. Vamos virando verdadeiros religiosos. Eu diante dessa palavra, eu comecei a falar, Deus, eu preciso renunciar a isso, isso, isso. Estou me dando muito direito. Por quê? Pode ser confortável, mas e se isso for negativo diante de Deus? É horrível você estar negativada diante daquele que tem nas mãos o poder de tudo. Aleluia. Então, querido, pode ser que você seja essa pessoa aí, convertida, que ama Deus, mas de repente está nesse nível da caminhada que parou na conversão, que até admira os milagres e tal, mas parou na conversão, está se dando muito direito, como homem, como mulher, como líder, como mãe, sei lá, adquiriu alguns comportamentos viciosos, consolidados em raciocínios ensimesmados, egoísta. E aí hoje é um dia de nós renunciarmos e dizer, Deus, eu renuncio isso, eu renuncio o meu direito, eu renuncio minha vontade, eu renuncio o meu pensamento sobre isso, Deus, porque a tua palavra não está dizendo isso. E eu não quero ser reprovado diante do Senhor, eu não quero ser Cafarnaum. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e me identifique como um povo de Cafarnaum. Reprovado, viu tanta coisa, eu já te falei tanta coisa, eu te trouxe para, mas você está reprovado, e de fato aquela cidade até hoje não é mais nada. Ele fez uma sentença para 3 cidades, mas a pior de todas foram 3 cidades que ele passou ali, mas a pior de todas é Cafarnaum, porque o que mais o Senhor queria não aconteceu. Tudo que o Senhor quer de nós, igreja, presta atenção, é conversão do nosso coração. Ele quer nos converter a Ele.
Ele quer que nós saibamos que Ele é o Salvador das nossas vidas. Que não tem outra maneira de sair dessa vida aqui para uma eternidade com Ele, senão que Ele seja o Salvador da nossa vida. E se para isso eu precisar abrir mão de coisas, eu preciso abrir. Eu preciso abrir mão de direitos, eu preciso abrir mão de estilos de vida errado. Eu preciso abrir mão de coisas que já estão consolidadas na minha vida. Eu preciso dizer, Deus, eu preciso mudar de cheiro, de vasilha em vasilha. Eu não posso, me converti faz 20 anos. Estou aí nessa leseira aí, não mudou nada. Parece um guri que ficou bobo, que com 12 anos está com 12. A gente até viu um negócio muito engraçado, que eu nunca tinha visto. Uma pessoa fazendo uma reportagem com um menino, Fer, nunca tinha visto essa síndrome. Ele tem aparência de menino de 11 anos, mas ele tem 27 anos. Você viu isso? Eu fiquei, gente, eu nunca tinha visto aquilo. Ele tem 20, aí quando ele está no bar, bebendo, o pessoal fala, nossa, criança bebendo, porque ele é desse toquinho. Não tem estilo de anão, nada, ele é igualzinho um gurizinho de 9 anos. E aí eu sou esse crente muitas vezes. Tem 50 anos na cara, mas espiritualmente é um gurizinho de 8 anos. Parou ali no encontro. Encontro tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. E acabou. Pregou uma palavrinha que um dia tirou da internet, o povo gritou, sapateou. Orou por alguém que curou de dor de cabeça, ou sei lá o quê. Querido. Nós precisamos mudar de cheiro. É a proposta, não importa o que está fazendo você parar. Seja mágoa, seja o excesso de milagre, seja aquilo que não veio, seja o que veio muito, não importa. Não importa, eu preciso falar para Deus, Senhor, eu quero renunciar a isso que eu pensei. Eu quero ir lá nesse lugar onde eu fiquei parado e eu falo, olha Deus, eu renuncio a esse lugar. Eu abro mão desse lugar a fim de poder entrar na idade correta espiritual que o Senhor tem para mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque, queridos, o que importa de fato é o resultado final. O resultado final é o que importa. Aqui é muito bom, claro, a gente precisa de coisa para ver nesse mundo. Ok, alegra nosso coração. Os milagres da nossa vida até servem como testemunho para ganhar as pessoas. Mas o que importa é o resultado final. Nós vemos na palavra que tem muitas pessoas que no resultado final vai ouvir da boca do Senhor: eu não vos conheço. Afastai-vos de mim para a perdição eterna, porque eu não te conheço. Que terror. Mas eu fiz tanto milagre no teu nome. Eu frequentei uma igreja há 30 anos. Você fala, não te conheço. Querido, o que define uma vida chama-se conversão diária, continuada, direto. Todo dia você tem que olhar para você e você tem que falar, nossa, mudei isso. Aquela chatice de homem, fui em Deus até resolver isso, aquela imoralidade, aquela mentira, aquela situação financeira que não muda, aquela irreverência, aquela mulher chata, aquela mulher imoral, aquele cara endemoniado, aquela loucura, aquilo, eu fui saindo disso, aquela mornidão, Senhor. Aquela mornidão, aquele direito, eu tenho direito de fazer isso. Deus vai entender. Não, queridos. Essas coisas Deus não entende, sabe por quê? Porque Deus está preocupado em salvar-nos. Então é necessário mudarmos de cheiro. Sair desse padrão antigo e dizer, Deus, o que eu preciso movimentar? E cada um é um. De repente o que foi para mim, querido, eu não vou falar para você porque eu tenho vergonha de te falar. Para mim é uma coisa, que se eu quiser uma aprovação de Deus e entrar em outros níveis, eu preciso sair de algumas coisas, de alguns comportamentos, de algumas linhas de raciocínio, de alguns comportamentos. Por que eu não vim aqui tanto tempo? Porque para mim, meu direito, eu quero fazer o que eu quero ir onde eu quero, não quero isso, não quero pregar hoje, sabe, frescura. Criança, 40 anos de crente, quase 50, com atitude de 10 anos, 8 anos. Quantas vezes nós passamos tempo assim, viramos um verdadeiro Cafarnaum?
Então nós precisamos mudar. Precisamos identificar na nossa vida aí o que precisa ser mudado no meu comportamento hoje. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida hoje? O que eu preciso alavancar? No que eu preciso sair desse conforto? Ai, porque eu só gosto disso. Não, Deus, me perdoa. Eu preciso mudar nisso. Esse povo fez exatamente assim e perdeu tudo, perdeu o final, perdeu o resultado final de tudo aquilo que eles viram. Tudo que impede a genuína conversão. A aprovação de Jesus nas nossas vidas são verdadeiras maldições. Acaba se tornando para nós, pastor André, uma maldição. Ai, pastora, mas não, mas aquilo acaba se tornando uma maldição. As dúvidas desses homens religiosos, eram todos pautados no ensino da lei. Eles tinham uma resistência com o Salvador, pautada em algumas coisas até... Aqui não está dizendo exatamente de perdições, mas eles estavam pautados em algumas coisas corretamente, politicamente boas. Mas que se tornaram para esse povo uma maldição, porque eles foram reprovados. Quem entende isso, igreja? Então aquilo na nossa vida que nos atrofia, aquele comportamento que fica antigo, aquela falta de temor, porque eu não tenho... Queridos, eu quero dizer para vocês que sou uma mulher que eu primicio dizimo e oferto. Eu me recuso a ouvir uma palavra de oferta que eu não faço uma oferta. Eu primicio, eu dizimo todas as semanas, segunda-feira, primeira coisa. Alguém chegou, Fernanda, para mim, um pastor, um que estava andando com a apóstolo Renê lá, um baixinho, Jaime. Eu nem vi que ele tinha andado no ônibus um dia. Ele entrou no nosso ônibus, que nós estávamos com 57 pessoas, 6, 7. Só nosso pessoal, foi lindo. A única coisa ruim foi quando nós chegamos no Dubai, que nós estávamos com a notícia do que tinha acontecido com Israel. Mas foi uma viagem maravilhosa, Deus foi tão bom conosco. E esse moço entrou dentro do ônibus uma hora, ele estava em é um pastor da África lá, novo no movimento do M12. E a um momento ele me chamou assim, e ele falou para mim bem assim, apóstolo, parabéns. Eu falei, sim, tá, a senhora é apóstola eu falei, sou, tá. Ele falou, eu entrei no ônibus hoje, só para ver, para sentir a tua unção, porque eu tinha ouvido falar da senhora, falou para mim. Aí eu falei, sentiu, querido, a unção? Brincadeira. Aí ele falou, mas olha, a senhora é mulher de Deus, a sua fama tem corrido, do tanto que a senhora... Querido, eu estou falando isso para você, só para você ficar orgulhosinho da tua pastora, tá? E eu falei, Deus, isso me dá, porque é minha disciplina, de fazer, de fazer aquilo que eu ensino a fazer. Porque o apóstolo Renê, o apóstolo Fábio falou esses dias, fico impressionada, ele falando num café, ele falou bem assim, no máximo, 11 horas da manhã, ela é melhor que relógio suíço. Chega lá o dízimo. Ela falou, olha a tua administração, apóstolo, parabéns. Porque como que você consegue fazer tudo isso? Porque, queridos, os pastores mandam as coisas. A gente resolve tudo, porque eu falo para os meninos, Mark, você não pode sair da igreja. Até 11 horas, eu quero tudo contado, tudo ajeitado, porque eu quero mandar o dízimo. Então é proibido não fazer isso, porque a gente se esforça e pratica aquilo que a gente ensina. Porque até esse dia, querido, até esse horário, nós entendemos que precisa ser mandado, para que não exista legalidades do povo ser abençoado, ser prosperado, que a igreja tenha problemas. Você entende isso, queridos? Um zelo, nós precisamos ser zelosos pela nossa vida espiritual, pela prática. Eu entrego primícia para o apóstolo Renê, eu entrego 4 primícias por ano. E eu junto as primícias, e eu entrego para ele. E o Edilson entregava de dinheiro mesmo, o Edilson fazia o bolo do dinheiro, acredita nisso?
E a primeira primícia que eu entreguei para o apóstolo Renê, eu levei em espécie. E eu falei para o apóstolo, eu quero te entregar uma primícia. Ele falou, tá. Aí uma hora eu falei para ele, é o dinheiro, gente, vamos combinar. Se a gente entregar uma primícia. Ele deu risada de mim, ele falou, você é maluca. Querido, a gente precisa ter temor da palavra. Você falou, você precisa praticar a palavra. E se comprometa mesmo. Na tua casa, fale para os teus filhos, Deus vai fazer um milagre essa semana. Fala para os teus filhos, olha, Deus, nós vamos comprar uma casa nova. Deus vai fazer um milagre. Deus vai revolucionar a nossa família. Deus vai fazer tal coisa. Se comprometa com a palavra. Porque aí você vai falar, vou orar. Opa, deixa eu fazer um jejum aqui, porque eu falei. Filho, nós somos uma família feliz. Papai nunca vai se separar da tua mãe. Eu disse, falava direto. Mas eu nunca vou separar dela, tá? Ele falava. Falava para as crianças. As crianças cresceram ouvindo isso. Tua mãe, mas eu nunca vou separar dela. E eu falava, bom para você, querido. Você não sabe a carniça que você arrumou na tua vida. Então, gente, é bom você se comprometer, porque você se obriga a cumprir, falar. Fala para os teus filhos, declare a palavra. Diga para o teu amigo, parceiro, que você está orando por ele. Aí você fala e você faça. Deixa teus pais saberem que você é uma menina santa. Fala para o teu pai. Mãe e pai, você não se preocupa. Eu vou te honrar. Fica tranquila, não. Se comprometa com a palavra e se esforce. Nós precisamos ser livres daquilo que vira para nós ambiente de conforto, queridos. Ambientezinho do milagre confortável. Então eu quero convidar hoje você, igreja, para nós nos colocarmos de pé e nós renunciarmos. Falar, Deus, eu quero renunciar o que tem me paralisado. Eu quero renunciar a estruturas de orgulho. Por que parou na conversão? Estruturas de orgulho. Estrutura de comodismo. Eu só gosto do culto domingo, 6 horas, se começar às 6, se terminar às 8, se eu sentar naquela cadeirinha e se meu marido ficar bem bonzinho comigo. Se a noite de sábado para domingo for bem boa com a minha esposa, eu vou no culto. Se não, não. Pulo todo mundo. Noite não foi boa, um mestre com o bico desse tamanho, caro, o sacerdote, que devia dar um exemplo de presença de Deus, fica bravo. Renuncia, querido. Renuncia. Diz, Deus, eu quero renunciar a isso. Eu quero renunciar a essa maneira que eu adquiri de ouvir a palavra, de analisar a palavra desse ponto de vista. Eu quero renunciar, Deus, à estrutura de comodismo. Faz uma reflexão. Onde que você parou na conversão? Onde? Lá atrás teve tantas experiências de milagre, mas aí parou. Aí fica até alegrinho de ver milagre dos outros, mas não mudou na transformação. Quero convidar você a fechar seus olhos e falar, Espírito Santo, eu quero entrar em outros níveis. Quero entrar em outros níveis de conversão. Quero sair desse padrão que eu cheguei. Quero que seja aumentado em mim o nível de temor. Eu quero voltar a algumas práticas que eu abandonei. Voltar ao meu primeiro amor. Voltar a me submeter na palavra. Voltar a entender que eu tenho um compromisso de alguém que fala da tua palavra nessa terra. Feche seus olhos, vai fechando seus olhos, olhando para dentro de você, dizendo, Espírito Santo, por favor. Nós vamos renunciar nessa noite. Eu quero renunciar ao que esse modelinho de vida cristã que eu estou adequado dentro dela. Imagina, em Cafarnaum era todo dia uma festa, igreja. As multidões nas frente das casas, com os paralíticos, com os doentes. Jesus pregando, o povo vendo o milagre. Era um avivamento territorial. Queridos, o avivamento que vai nos conduzir, trazer o arrebatamento não é um avivamento territorial, é um avivamento pessoal. É uma responsabilidade de cada um.
Se você está esperando, eu estava desse jeito também. Ai meu Deus, deixa eu olhar aqui na mídia, na hora que tiver uma igreja, um avivamento, eu vou comprar uma passagem, eu vou para lá. Quem teve que vontade de ir lá naquele colégio onde teve um avivamento lá? Quem teve com vontade de ir lá? Várias pessoas. Mas o avivamento, ele não é territorial, ele é dentro de cada um. Lógico, cada um avivado vai se encontrar e vai dar aquele, mas é individual, é uma igreja avivada dentro, porque se avivamento fosse isso, lá em Cafarnaum tinha sido um, mas não foi, o povo foi reprovado. Nós precisamos de um avivamento individual, igreja, mudar de nível. Pega a tua Bíblia de novo, começa a ler de novo, compra uma outra Bíblia, faz uma data. Tenha experiência de novo com oração, tenha experiência de novo com perdão. Tenha uma experiência de novo em se submeter, em quebrar o orgulho, a soberba, a falta de perdão, as imoralidades, os hábitos imorais que vamos adquirir no decorrer da vida. Vamos renunciar aquilo que nós falamos para os discípulos, mas nós mesmos não fazemos, querido. Esse é o maior e o pior de todos os pecados de alguém. Jogar sobre os ombros de alguém um jugo que eu não trago, que eu não carrego ele. Mas eu digo para você, sede santa, mas eu sou imoral. Dizima, mas eu não dizimo. Obedece, mas eu não obedeço. Ama, mas eu não amo. Dentro da minha casa eu não amo meus filhos, não amo meu esposo, mas eu digo, ama. Perdoa tua amiga, mas eu mesmo não perdoo. Seja boa, mas eu mesmo sou. Nós precisamos nos converter, igreja, porque senão o resultado final da nossa vida será ruim, será de reprovação. Oh Espírito Santo, Deus de toda a terra, Deus de Israel, livra de nós toda a síndrome de Cafarnaum nessa noite, Senhor. Livra-nos do comportamento que esse povo teve, mesmo vivenciando tantos milagres, assim como nós também vivemos tantos milagres, Senhor. Oh, eu não sei o que você quer renunciar nessa noite. De repente a tua estrutura é uma estrutura de religiosismo, de orgulho, de mesmice, parou lá 30 anos atrás, deixou de praticar coisas que praticou lá atrás, está vivendo de aparência, está num comodismo da sua alma. Oh Espírito Santo, quebra jugo nesse lugar. Eu tomo autoridade no sangue do Cordeiro Jesus, para repreender Satanás e seus demônios, para quebrar todo o jugo dos pensamentos, Senhor. Toda pessoa que se intimida hoje diante da palavra e não toma uma atitude, eu dou uma ordem a Satanás e seus demônios que batam em retirada. Todo capacete de demônio na vida das pessoas que impede a palavra de chegar nesse lugar da conversão, hoje pela autoridade do nome de Jesus seja repreendido. Quebra o jugo, Deus, das repetições da nossa vida. Oh, eu te pergunto nessa noite, o que você quer renunciar? O que você entende hoje na tua vida que precisa ser renunciado? Sacerdote, renuncia esse lugar de comodismo que você tomou. Ah, eu só mudo se ela mudar. Ah, eu só mudo. Ah, eu não vou me separar, mas não está fazendo nada para não se separar. Que haja renúncia hoje. Tudo aquilo que você precisa renunciar é o quê? De repente você está preso aí em algumas coisas, sei lá, está entendendo que está sofrendo muito, e aí está aí no sofrimentozinho da sua alma. Renuncia esse sofrimento, porque tudo que nós não renunciamos se torna maldição na nossa vida. Jesus, eu quero orar por essa igreja hoje. Eu quero que você levante suas mãos e diga: Deus, por favor, me socorre, socorre a minha alma.
Socorre a minha alma, eu não quero ser reprovado, eu quero ser aprovado. Eu quero sentir a aprovação do Teu Espírito hoje na minha vida. Eu quero sair desse nível que eu paralisei. Se você quer vir aqui na frente, querido, venha. Venha sentir a presença de Deus no altar. Venha dizer a Deus, eu renuncio práticas, atitudes. Eu renuncio maneiras que eu decidi viver, que não está em linha com a Tua palavra. Eu sinto que a minha vida parou. Espírito Santo, renuncia, querido, renuncia, empurra as cadeiras para trás, não põe sua alvinha, dá uma empurrada para trás as cadeiras ali, ó. Renuncia, hoje é uma noite de renunciar. O Espírito Santo falou para mim, o povo precisa renunciar, o povo precisa renunciar, o povo precisa renunciar, o povo precisa renunciar ao lugar que eles chegaram. Precisa renunciar à estrutura que você está hoje. Renuncia a tua incredulidade. Renuncia a esse lugar cômodo. É mentira, esse lugar já se tornou maldição. Essa prática já se tornou uma maldição. Não é desse jeito que o Senhor quer. Renuncia. Renuncia a esse modus operandi. Eu quero declarar hoje como boca profética, Pai, que toda renúncia feita diante do Teu altar, o Senhor Deus aprovará, e os níveis de vida dessas pessoas serão mudados. Áreas específicas da vida dessa família será mudada. Levante a sua voz e diga: você pode vir para frente se você quiser. Renuncia teu estilo de vida financeira. É tempo de você entrou num plantar, padrão. é tempo de você entrou num modo e parou. Mais. É tempo de o Senhor hoje quer que você renuncie. Renuncie ao orgulho, estilo de vida, maneira de lidar com o esposo, com a esposa, maneira de lidar com Deus. Renuncia teu estilo de vida religioso, idólatra. Não são da nossa Jesus, voz. toca teu povo do alto da cabeça até as palmas dos pés. A cidade do grande rei, luz de todas Deus, as nações. ouça a voz. Eu quero que você fale palavras. Diga para Deus, eu quero renunciar a esse estilo de vida. Deus, eu reconheço que eu cheguei até aqui e parei. Eu reconheço que eu estou na caminhada magoado. Eu me magoei com alguma coisa que não aconteceu. Eu quero renunciar à minha mágoa. Diga isso, igreja. Diga. Abra tua boca e diga: eu renuncio esse sentimento do meu coração. Eu renuncio à mágoa de pessoas. Eu renuncio, eu abro mão, Senhor, desse sentimento. Eu abro mão desse direito que eu tenho. Eu estabeleci para mim um direito, eu abro mão desse direito. Eu não tenho direito, Senhor, de pensar dessa forma. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor Deus de Israel, Senhor Deus de Israel, Senhor Deus de Israel, quebra o jugo. Aceita a renúncia hoje, Senhor, da tua serva. Faz cair o jugo das trevas. Faz cair o jugo das trevas, Pai. Oh, traz livramento, muda as vestes, muda o cheiro. Quebra o jugo dos pensamentos, Pai. Quebra o modelo antigo, aonde ele paralisou, Senhor. Que as suas pernas comecem a caminhar ligeiramente, a fim de que o resultado não seja negativo. Quebra o jugo dos pensamentos, das dores. Eu tiro ele desse lugar que ele entrou. Eu tiro ele desse lugar. Eu tiro ele desse lugar de dor, de coisas não compreendidas. Quebra o jugo das trevas, Pai, e faz teu servo
toda estrutura de maldições, comportamentos de maldições, na autoridade do sangue do Cordeiro. Receba a libertação. Toda estrutura, clame por tua libertação, clame por ela, Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Oh Deus, eu quero os efeitos, Pai. Eu quero o jugo dos efeitos do tempo, daquilo que o tempo causou, daquilo que as decepções causaram, Senhor. Hoje eu desfaço o ninho de Satanás. Todo ninho seja desfeito, todo ninho familiar, todo ninho ministerial, onde Satanás encontrou alimento. Hoje, na autoridade do sangue do Cordeiro, tem uma mesa colocada na tua presença, tem uma mesa colocada no seio da sua casa, na sua sala, uma mesa onde tem vários tipos de alimento. E o Senhor te fala que você comerá desses alimentos. Renuncie os seus alimentos. Renuncie naquilo que você tem sido alimentado nesse tempo. Abre mão. Renuncia as suas estruturas. Deus de Israel, renuncie o seu modo operante. Renuncie o que você tem pensado até aqui. Abre mão disso. Diga a Deus, eu renuncio a minha estrutura, aquilo que eu acho, que eu penso. Conserta, Senhor, conserta a linha de raciocínio. Eu quero o jugo das estruturas, da maneira de pensar, da linha de raciocínio. Eu dou uma ordem a Satanás e seus demônios. Pega as tuas imundícies, pega os seus conceitos e bate em retirada, na autoridade do sangue do Cordeiro, na autoridade do sangue do Cordeiro. Renuncie às estruturas, renuncie o que você sabe, diz Deus, eu não sei, eu preciso que o Senhor me ensine. Diga para ele, se humilha diante do Senhor, se humilha diante dele. Quebra o jugo, Pai, quebra o jugo. Toda a sabedoria humana, toda a sabedoria pautada nela mesma, eu ordeno a Satanás e seus demônios, batam em retirada, seja desfeito todo o ninho de Satanás, todo entendimento errado, todo conceito de será desse jeito, eu faço desse jeito. Eu te dou uma ordem, Satanás, solta a mente da salva do Senhor. Novo nível, novo tempo, novo entendimento. Te levarei pelas madrugadas, falarei aos teus ouvidos e você me ouvirá. Eu sou os teus ouvidos para que me ouça, diz o Senhor. Ordena Satanás. Na autoridade do nome de Jesus, seja mudado o cheiro dessa família, o cheiro, a estrutura na qual ela tem caminhado. Oh Espírito Santo, Deus de toda a terra, oh Deus está passeando nesse lugar. Se eu fosse você, eu aproveitava e eu liberava palavras. Eu diria, Deus, eu renuncio isso, Senhor. Eu me submeto à tua palavra. Oh Deus, eu preciso ser formatada na fé. Oh, você pode levantar suas mãos e dizer, Deus de Israel, eis-me aqui, fala comigo. Seja renunciado a estruturas, Pai. Histórias feitas. Estou fazendo uma estrutura que você desconhece, filho. Estou fazendo uma estrutura nova. Toda a estrutura antiga precisa ser arrancada, dissolvida. Quebra o jugo dos pensamentos. A estrutura nova, maravilhosa, começa a ser edificado na autoridade do nome de Jesus Cristo.
Espírito Santo, quebra o jugo, quebra o jugo, quebra o jugo das trevas, Pai. Na autoridade do sangue do Cordeiro, nós levantamos as nossas mãos e declaramos, Jesus, que nós somos teus. Nós somos teus. Na autoridade do sangue do Cordeiro, toda a estrutura, Pai, na qual chegamos até aqui, nós te permitimos. Nós renunciamos estruturas que não estão na tua palavra, que é do conforto próprio, do pensamento próprio. Seja desestruturados para que a tua estrutura seja edificada nas nossas vidas. Se você recebe, diga aleluia. Dê um aplauso àquele que vive e reina. Glórias ao Cordeiro. Glórias ao Cordeiro. O Espírito Santo vai te conduzir, querida igreja, a consertar coisas nessa semana. Sabe aquele costume que você faz? Não, não é assim. Eu não vou fazer dessa forma. Não. Não é essa frase que eu vou falar agora. É outra frase. Não, não vai ser assim, eu vou fazer assim. Novas estruturas. Renuncia. Se aquele teu jeito é muito, muito teu e ninguém pode falar, Deus, eu quero renunciar a isso aqui. Eu abro mão disso aqui. E aí a gente abre o ouvido e o Senhor indica um outro jeito de fazer. Uma outra maneira de fazer. Mas você fala assim, eu estou aberto, Espírito Santo, fala comigo. Querido, Deus fala. Deus é maravilhoso, Deus fala de milhares de maneiras. Mas eu preciso abrir mão da minha estrutura. Aquele povo eles precisavam ter pego os milagres e ter se convertido, dizendo, esse é o Salvador. Mas não. Tudo que Deus faz na nossa vida, seja coisa boa ou ruim, primeira pergunta que eu tenho que fazer é, Deus, qual propósito o Senhor tem com isso? Eu abro mão da minha vontade, a fim de que o teu propósito seja feito na minha vida. Amém? Pai, no nome de Jesus, que o Senhor Deus nos guarde, que o Senhor Deus endireite os caminhos para que a gente passe por Ele, que a gente tenha alegria de servi-lo. Eu quero declarar que será uma semana, querido, de ouvidos abertos para ouvir o sussurro do Cordeiro e para ter coragem de abrir mão de estruturas nossa mesmo, pautada no nosso bel prazer. E você vai viver milagres essa semana. E os milagres não serão para te reprovar, mas sim para te aprovar naquele dia tão poderoso em que nós nos apresentarmos diante dele. Se você recebe, diga aleluia. Dê um aplauso ao Cordeiro. Vai em paz. Vai debaixo dessa unção de milagre. Ajude teu esposo, ajude tua esposa, ajude teus filhos. Seja bênção aí onde você estiver, para conduzir o maior número de pessoas à salvação. Deus te abençoe. Aleluia.